Bom, vamos entrar então no tema da aula de hoje. Vamos falar sobre direito à convivência familiar e aplicação de medida protetiva, tá? Eu pretendo falar com vocês sobre as medidas protetivas, todas elas, como funcionam, quais são as modificações recentes que nós tivemos sobre esse particular. E para a próxima aula a gente encerra falando sobre a colocação da criança em família substituta. Aí a gente fala sobre processos de destituição do poder familiar, fala sobre as inovações que tiveram, fala sobre adoção nacional, guarda, tutela, todos os trâmites burocráticos que tem e por aí vai. Aí acho que a gente consegue fechar isso para que depois vocês tenham as próximas aulas com outra professora que vai falar sobre processo infracional, né? Tanto o conhecimento quanto a execução, 3 aulinhas, né? Multiplica por 2, 6 aulinhas ao todo. Se precisar, depois eu volto para falar sobre algum ponto que ficou faltando, tá? Obviamente a gente não vai exaurir todo o edital, porque tem partes que eu acho que são desnecessárias. Toda aquela parte sobre crimes, eu acho que é desnecessária para uma prova de infância, né? A parte de crimes é muito mais voltada para o direito penal. Boa parte relacionada a infrações administrativas é uma leitura seca, vocês conseguem entender o que está acontecendo, né? Acho que é desnecessário a gente falar sobre isso. Mas se tiver alguma coisa além que vocês acharem que vale a pena, a gente conversa, tá? Então, muito bem. Quando nós falamos sobre medidas de proteção, nós estamos falando sobre alguma situação em que se verificou que a criança ou o adolescente estão com seus direitos violados, e por conta disso precisa de alguém que os auxilie de alguma forma, ou eles estão sob ameaça de ter seus direitos violados. O ECA não fala a palavra risco, tá? Tem muita gente, assim, no senso comum, no dia a dia, que usa bastante essa palavra. O adolescente está em situação de risco, né? Por conta disso a gente precisa fazer A, B ou C. O legislador não usou essa palavra e eu recomendo que vocês também não a usem. Primeiro de tudo, uma visão extremamente pragmática. O Fraceto não gosta dessa palavra e ele vai ser o próximo examinador da prova de infância de São Paulo. E ele também é examinador de vários concursos de defensoria por aí fora, né? A Fabiana, imagino que também tem um posicionamento parecido com o dele, é também examinadora em vários lugares aí Brasil afora. Então não usem essa palavra. Ou pragmático. E a razão assim, de fundo, né, de mérito, é porque ela acaba remontando a situação menorista, né? Então a gente falava, menor em situação irregular, aí você só substitui, né? Agora está em situação de risco. Não é situação de risco, a gente não está falando da situação em que ele se encontra. Quando teve a mudança de paradigma para proteção integral, a gente não está falando sobre a criança, a gente está falando sobre os direitos da criança. Né? Por quê? Porque quando a gente fala sobre criança e esquece os direitos, né, é aquela margem para qualquer tipo de interpretação, subjetivismo, qualquer, né? Então a gente fala sobre os direitos, porque os direitos já estão tratando a criança como sujeito de direitos, então a gente fala sobre os direitos. Então, quando nós falamos sobre proteção, nós falamos sobre violação ou ameaça aos direitos. Beleza? Beleza. Então o artigo 98 é aquele que vai dar o start de tudo que a gente vai falar agora. As medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, mas também em outras leis, nada impede, né? A gente está falando sobre um sistema, não só de um recorte, forem ameaçados ou violados. E aí tem 3 hipóteses: por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, e em razão de sua própria conduta. Normalmente, quando se fala em razão de sua própria conduta, está se falando de adolescente envolvido com ato infracional. Então, ele praticou alguma conduta ilícita, então é o que alguns falam, né? Tem alguns que usam esse termo, que nós estamos falando do adolescente em conflito com a lei. Eu também não gosto desse termo, porque tudo que você dá um estigma é você rotular. Não é menor, agora é o adolescente em conflito com a lei. Tá, mas você está rotulando ele. Não, é um adolescente, acabou o ponto, né, que está respondendo um processo. Para de querer ficar criando os nomes sobre a pessoa. Mas tem gente que acha que é um nome um pouco mais soft, né, adolescente em conflito com a lei. Então ele teria se colocado contra a lei, ele, em razão de sua conduta, se colocou em situação de violação de direitos, logo pode ser a ele aplicada uma medida protetiva. Quando vocês for verem o processo de responsabilização, né? Criança sempre medida protetiva, adolescente medida socioeducativa ou protetiva, ou nada também. É possível terminar um processo socioeducativo dizendo que ele é culpado e não se aplicar nada.
Vamos focar nas duas primeiras, que são as mais importantes para a gente. Ação ou omissão da sociedade e do Estado e falta, omissão, abuso dos pais. A atuação da defensoria, no mais das vezes, é o inciso 1, que a gente precisa brigar ali para que a sociedade e o Estado cumpram seus papéis. Porque a gente normalmente está na defesa dos interesses dos pais e normalmente a violação de direitos que imputam aos pais ela é decorrente de uma violação de direitos anterior que é imputado ao Estado, na maior parte das vezes, Estado sinônimo de poder público, né? E sociedade também, né? A sociedade acaba ficando muito protegida, fala-se muito sobre Estado mínimo, intervenção mínima, mas quanto menos Estado, mais então tem que ser importante a atuação da sociedade. Então tem que chamar a sociedade para atuar junto. Então quando a gente fala isso, a gente está falando sobre regulamentação em relação a cinemas, teatros, locais em que pode frequentar ou não, bares que servem bebida para crianças e adolescentes, todo esse contexto aí. Bom, vamos lá. O artigo 101, vamos falar sobre o artigo 100 primeiro. O artigo 100 é aquele que fala dos princípios relacionados às medidas protetivas e também às socioeducativas. Eu não trouxe eles aqui porque é um rol, simplesmente leia a existência deles. Que vocês já vão ter conhecimento do que importa lá. Chama atenção para dois princípios. Um deles é o da intervenção precoce e o outro é o da intervenção mínima. Ou seja, toda a atuação, tanto protetiva quanto socioeducativa, elas têm que se dar o mais rápido possível, mas com a menor intervenção possível. Então, sempre que possível de uma forma célere, mas sempre que possível também, evitando lesionar o direito à convivência familiar e o direito à liberdade. Tem muita gente que usa esses princípios para violar direitos do adolescente no processo socioeducativo, dizendo que por conta da intervenção precoce, o adolescente não faz jus a duplo grau de jurisdição, no sentido de ter que esperar a decisão em segunda instância para se aplicar uma medida socioeducativa. Então imagina só a loucura, né? O adulto briga para que seja respeitado o trânsito julgado da Constituição, e aí sim seja aplicada a pena. O adolescente briga para que não seja aplicada a medida socioeducativa depois da sentença de primeiro grau, porque os juízes e tribunais entendem que a intervenção precoce impõe que a medida socioeducativa seja aplicada o mais rápido possível, porque isso é um benefício para o adolescente. Visão menorista novamente, né? A medida não é uma punição, uma retribuição, mas é algo positivo para ele, para que ele seja alguém melhor. Então ela tem que ser aplicada o mais rápido possível, mas resguardando seus direitos sempre que possível. A intervenção tem que ser o menos possível violadora de direitos. Depois vocês leem lá. Legal. O artigo 101 traz as medidas que podem ser aplicadas. Então, temos aqui. Primeiro eu vou falar para vocês aquelas que podem ser aplicadas tanto pelo judiciário quanto pelo conselho tutelar. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. A gente já falou sobre isso daqui em outra aula, né? Termo de responsabilidade é algo extremamente precário, não possui prazo. Portanto, o conselheiro não pode fixar termo de responsabilidade por prazo certo. É algo extremamente precário, que costuma ser só para devolução da criança para os pais. Uma criança que foi esquecida na escola, ou que eventualmente foi subtraída por um terceiro, e aí o conselho achou e entregou. Para alguns pode ser, inclusive, tirado um pai que não tem a guarda e devolver para a mãe que tem a guarda. E para alguns, inclusive, pode chegar até o extremo porque está falando contra o poder familiar, de tirar dos pais faltosos e encaminhar imediatamente para um tio, que ainda é família, para que ele imediatamente entre com uma ação de guarda. É questionável esse entendimento porque, a gente vai ver mais para frente, o ECA proíbe que seja retirado ou violado o poder familiar, salvo por decisão judicial ou contraditório. Então, ainda que seja para mandar para a família extensa, para algo extremamente precário de um dia só, também é questionável essa postura. Aí o conselho pode, por meio desse termo, por exemplo, se constatar que a criança está sofrendo maus tratos, tirar da mãe, por exemplo, que tem a guarda, e autorizar o pai a pegar a criança? Se o pai não tiver com a guarda? Por exemplo, a mãe tem a guarda, mas aí constatou na escola, não sei que a criança está... Seria mais ou menos a segunda hipótese que eu falei, né? Só que um pouquinho inverso. Eu disse tirar do pai que está sem a guarda e devolver para a mãe, né? Você falou assim, tirar do pai que tem a guarda sim,
mas ele abusou e dá para a mãe. Me parece que é uma situação também possível, né? Parece possível, sim. Até porque você não está rompendo a convivência familiar, me parece até melhor do que a terceira hipótese que eu trouxe. Parece ok. E aí, esse pai ou essa mãe que entra rapidinho com o processo para regulamentar a guarda e também as visitas, se for o caso. Eu tive um caso desse na assistência. Parece ok, parece uma atuação correta. Hipótese 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. É a função por excelência do conselho tutelar. É prestar orientação, apoio, dizer o que está certo, o que não está, sugerir, dar os toques daquilo que está sendo feito de forma irregular, tanto para a família, quanto também para o poder público. Né? A gente normalmente pensa em sentido de família, olha, toma cuidado, seu filho está faltando muito, ou seu filho está aparecendo na escola com pouco agasalho, coisa e tal, mas também para o poder público. Olha só, vocês não estão fornecendo aí o material didático que seria adequado, ou então a pessoa aqui tem deficiência, vocês precisam indicar alguém que possa dar um acompanhamento, uma orientação, é possível. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. Isso aqui é requisição, poder de requisição do conselho. O conselho tem, a questão aqui de matrícula obrigatória não é destinada aos pais. Por quê? Porque já existe o comando constitucional dizendo que é obrigatória a matrícula da criança em estabelecimento de ensino. Muito embora o STF tenha acabado de relativizar isso, lembra que a gente falou do homeschooling? Então, logo depois da nossa aula, não sei se vocês ficaram atentos, mas o STF relativizou isso, dizendo que é possível sim que a criança tenha o ensino em casa, só que isso ainda precisa de regulamentação legal, não podendo ser feito sem mais nem menos. Para mim essa decisão é esdrúxula, porque a Constituição fala, o ensino é obrigatório. Então, se o ensino é obrigatório para os pais, como que uma legislação pode ser colocada em sentido contrário? Não há uma lacuna, não há uma falta de regulamentação do poder público passível, por exemplo, de mandado de injunção. É inaceitável, é contrário ao texto constitucional. Mas, enfim, o STF entendeu dessa forma. Espere, em breve vai vir lei regulamentando isso, obviamente. Então, fica estranho. Mas essa determinação aqui é contra o poder público. Porque é o poder público que não está dando a vaga a que a criança faz jus. Então, o Conselho Tutelar vai lá e requisita do poder público a vaga necessária. Uma pena que há um descaso muito grande com o Conselho Tutelar em relação a esse poder, como a gente já falou na aula passada, né? E tem uma dificuldade também dos conselheiros fazerem cumprir essa prerrogativa deles. Mas isso aí é matéria para outro momento, já falamos até antes. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio, promoção da família, da criança e do adolescente. Mesma coisa, poder de requisição. Normalmente isso está destinado a requisitar as entidades da assistência social. O inciso 5º, mesma coisa, contra os órgãos de saúde. Tratamento médico, psicológico, psiquiátrico. E aí acabou aquelas medidas que tanto o Conselho quanto o Judiciário podem aplicar. Agora a gente vai entrar em hipóteses que só o Judiciário pode aplicar. Inciso 7. Vejam aí. Antes a previsão original era abrigo e entidade. Isso não existe mais, foi alterado pela Lei 12.010 de 2009, por conta daquilo que a gente já conversou também. Os acolhimentos seriam uma espécie dentro do gênero abrigo, porque nós não estamos falando simplesmente de um local que dá segurança de acolhida, mas um local que dá segurança de acolhida e que tem sua função prioritária voltada ao restabelecimento dos vínculos familiares com a família natural, ou, se impossível, preparação para encaminhamento à família substituta. Então é uma espécie do gênero abrigo. Mudamos, estamos falando agora sobre acolhimento institucional. Também se retirou a família substituta porque se acrescentou um novo, né? Inclusão em programa de acolhimento familiar, e a família substituta está lá no final. É questionável, inclusive, essa colocação em família substituta, ela é de fato uma hipótese de medida protetiva, até porque nós estamos falando sobre um rompimento de vínculos total e começar do zero, né? Colocar uma nova família. Então, questiona se isso é só uma medida protetiva ou seria uma nova situação. Mas essas são medidas, então, que só podem ser aplicadas pelo juiz. O 36 do ECA, ele é problemático, porque ele diz que são atribuições do Conselho Tutelar,
entre elas, atender as crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, 98 a gente acabou de ver, né? Aplicando as medidas previstas no artigo 101, 1 a 7. E se a gente ver aqui, o 7 é acolhimento institucional. E aí, como é que fica esse negócio? Mas veja bem, aqui nós temos a alteração do inciso 7 pela Lei 12.010 de 2009. Aqui nós não tivemos alteração nenhuma. Todavia, se vocês olharem o parágrafo único, houve uma alteração destinada especificamente aos conselheiros tutelares. Temos aqui, olha, se no exercício de suas atribuições o conselho entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao MP, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação, apoio, promoção social da família. Então, quando veio a Lei 12.010, e vocês vão ver também em outros dispositivos, houve toda uma preocupação para tirar do Conselho Tutelar a possibilidade de aplicar as medidas de afastamento do convívio familiar. A gente vai ver outros exemplos mais para frente, mas o Conselho Tutelar hoje não pode realizar acolhimento. Isso é uma função estritamente do Judiciário e de uma única exceção que vocês vão ver daqui a pouco. O que leva a crer que esse artigo 136, inciso 1, ele foi esquecido pelo legislador na hora de realizar a alteração, permanecendo esse inciso 7º. Até porque, como a gente já viu antes, o inciso 7º era o abrigo. E era possível sim o Conselho aplicar o abrigo hoje. Mas tanto não faz sentido permanecer dessa situação, que se fosse realmente do interesse do legislador que o Conselho pudesse continuar aplicando o acolhimento, teria incluído também o inciso 8º, que fala sobre o acolhimento familiar. Né, já que se desmembrou o abrigo em duas possibilidades, por que então, que já que foi apresentada a nova hipótese aqui, também não se acrescentou o inciso 8º aqui no inciso 1º do 136? Foi um esquecimento. É um inciso que ele é totalmente contrário à nova sistemática que foi apresentada. Então, por conta disso, surgiu-se dois entendimentos. O primeiro deles, que é o qual eu me filio, e eu estou acompanhado do Luciano Rossato, do Rossato, do Leporé, do Sanches, é o entendimento de que esse inciso 7 ele foi tacitamente revogado, tá aí porque sobrou, é tipo um apêndice, e porque ele não faz nenhuma lógica com o resto do sistema, ele tem que ser ignorado, não existe uma possibilidade de aplicação pelo Conselho Tutelar, e bola para frente. Né? Acabou, é tacitamente revogado porque ele conflita com as outras normas. Lembra que no conflito aparente de normas a gente tem algumas hipóteses, né, de aplicação, aí, de verificação. A primeira delas é uma questão temporal, então lei posterior derroga a lei anterior, e também uma questão de abrangência. A lei posterior, que abrange toda a matéria que foi tida, né, na lei anterior, ela engloba, por conta disso caduca o dispositivo anterior. É o posicionamento a qual eu filio. Existe outro posicionamento que diz, não, dá para salvar esse inciso de alguma forma. O conflito é aparente e a gente ainda pode aplicá-lo. Qual que é? Bom, de fato, a Lei 12.010 veio e modificou a sistemática, a regra é a aplicação do MP. Mas esse inciso ainda permite o Conselho. Permite o Conselho quando? A gente vai ver. Muito bem. Voltando no artigo 101, vamos olhar os parágrafos que foram todos inseridos pela Lei 12.010. Parágrafo 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade. Beleza? A despeito de haver essa manifestação aqui de que não implica privação de liberdade, o STJ já conheceu, em alguns casos específicos, habeas corpus em relação a crianças em acolhimento institucional. Tá? Não é regra, mas existem alguns casos específicos em que se reconheceu essa possibilidade. Normalmente, quando estamos falando de crianças com tenra idade, né, que não tem nenhuma possibilidade mesmo de sair dali com as próprias pernas, não tem como sair, né, bebês, coisa e tal. E em situações teratológicas,
que à primeira vista qualquer um poderia perceber a ilegalidade do ato. Então, se eu não me engano, tem duas hipóteses. A que eu estou me lembrando de cabeça, posso passar para vocês depois, é de um caso, é um HC que foi interposto por um casal de homossexuais que estavam na guarda de uma criança que pretendiam posteriormente a adoção. Se eu não me engano, eles entraram com a ação de adoção e o juiz, na época, percebendo que seria uma eventual burla ao cadastro, mandou acolher institucionalmente essa criança. Só que a criança já estava há um bom tempo com esse casal. E aí o ministro do STJ percebeu que essa criança já estava inserida no núcleo familiar, já havia uma relação de afinidade, afetividade clara. Não falou, mas imagino que se fosse um casal heterossexual não teria o mesmo tratamento. Então, que à primeira vista percebeu a completa violação dos direitos da criança em manter essa criança no acolhimento, violando-se o direito a convívio familiar e colocando-a num ambiente hostil, como é o acolhimento, isso prejudicaria ela. Então, deferiu a ordem, conheceu e deferiu para devolver a criança imediatamente. Não é regra, como eu falei para vocês, aconteceu em um caso que foi considerado pelo STJ bizarro, porque ele colocou como teratológica a decisão, então existe precedente, tá? Muito bem. Parágrafo 2º. Sem prejuízo, e é muito importante esse parágrafo 2º, sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tem legítimo interesse, lembre-se, a Defensoria pode, eventualmente se for o caso, como substituta processual, de procedimento judicial contencioso, ao qual se garanta aos pais ou ao responsável legal, aquele detentor da guarda, por exemplo, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Antes da lei de 2010, não existia nada que disciplinasse como que se daria o processo de acolhimento institucional. Por isso que era uma várzea, até muito imbuído do espírito menorista. Os chamados procedimentos verificatórios, eles eram totalmente escondidos das partes. Era vedado o contraditório ampla defesa. Era algo que muitas vezes era feito só entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Por que a defesa ia ter que atuar, sendo que todo mundo está olhando ali pelo melhor interesse da criança? A defesa é dispensável, não precisa, vai atrasar, vai perder o tempo da criança e por aí vai. Os procedimentos verificatórios muitas vezes começavam com o acolhimento do conselho tutelar, então não tinha a petição inicial, você tinha um processo, que na verdade não era um processo, porque processo normalmente é entendido como procedimento contraditório, você tinha um procedimento que era iniciado ou de ofício ou a provocação de ofício do conselho tutelar. Então o conselho tutelar realizava o abrigamento, quando entendia que era o caso, simplesmente mandava um ofício para o juiz, notificando do que foi feito, o juiz convalidava ou não o que foi realizado e dava ciência ao Ministério Público, e eles começavam a ficar ali verificando caso a caso o que eles entendiam que era o melhor para a criança no desenvolvimento da medida de proteção. Então era algo que era totalmente proibitivo para a defesa contraditória, os pais não sabiam direito o que estava acontecendo, tinham que contar com a boa vontade do juiz ou de algum técnico de eventualmente passar o que estava sendo feito. Aliás, a questão dos técnicos é muito forte, nesses processos. Como nós falamos sobre aqueles que têm melhores condições, socioeconômica, socioassistencial, psicológica, a gente confia muito nos técnicos. O jurista acaba indo no embalo. Então, essa questão do poder saber é muito forte dentro desse segmento. Por isso o setor técnico do juízo tinha um poder muito grande. Ainda tem um poder grande, mas tinha um muito grande naquela época. Porque é eles quem decidiam o que ia e o que não ia acontecer. E ainda que você tivesse eventualmente conseguido contratar um advogado e começasse a atuar no caso, coisa e tal, para quem iria recorrer no caso de um posicionamento desfavorável de um setor técnico? Não existe instância superior, não é uma decisão judicial. Então você precisaria contratar de repente um assistente técnico para fazer contraponto ao que foi colocado. Agora imagina a população pobre,
como que iria ter acesso a isso. E aí vem a Defensoria Pública, né, escancarando todas as portas, todos os entraves relacionados a isso. Porque agora a Defensoria Pública, ela vem de várias formas atuar na defesa dos mais pobres. Primeiro de tudo, a Defensoria Pública ela tem um status muito parecido com o do Ministério Público nesses casos. Então vocês veem, a Defensoria é colocada inclusive como núcleo duro aí do sistema de garantia. A gente precisa estar participando dessa rede, necessariamente. Então a Defensoria não atua simplesmente como se fosse um advogado, naquele caso em específico. Muitas vezes a Defensoria vai ser notificada assim que a criança for acolhida. Porque assim como no processo criminal ninguém pode ser processado sem defesa técnica, há uma construção jurídica de que também nenhuma mãe, nenhum pai ou nenhuma criança pode estar envolvida num processo de acolhimento sem defesa técnica também. Lembra quando a gente fala sobre a atuação da Defensoria ser em favor dos necessitados, mas não só dos necessitados de um ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista organizacional. E, poxa, nós estamos falando sobre crianças e adolescentes e mais ainda, com rompimento de convívio familiar. Crianças e adolescentes institucionalizadas, que não têm sequer a possibilidade de ter sua voz alcançada. Então nós temos uma função muito importante. Nós vamos nos acolhimentos, verificamos como estão as crianças, conversamos diretamente com elas, participamos da reunião de rede, trocamos informações diretamente com os técnicos que trabalham nos acolhimentos, e outros técnicos também, como do setor técnico, como do CRAS, do CRES. Podemos fazer a interlocução, algo que é impensável para um advogado que atua num caso em concreto, porque ele não tem essa entrada, né? Ainda que ele seja uma pessoa muito boa, muito renomada, ele não tem essa entrada nos órgãos, poder resolver extrajudicialmente ali nas reuniões, poder chamar uma reunião de rede. A gente tem algo que é extremamente importante, que são os CANs, né, os Centros de Atendimento Multidisciplinar. Então nós temos um núcleo técnico, nós temos um psicólogo, um assistente social que vão poder nos ajudar a fazer esse trabalho de rede, que vão nos permitir deixar o juridiquês de lado e ir lá com o técnico e falar de igual para igual, né? Então o técnico ele não está falando, o advogado não sabe nada, né? Eu que sei. Não, o psicólogo está lá para botar no relatório e criticar, olha, esse relatório está mal fundamentado porque não tem embasamento técnico, porque está sendo pautado em achismo, papapá. Ou então nós também fizemos a visita em loco, constatamos um cenário totalmente diferente, aqui estão as fotos, esse daqui é o cenário, e falo bastante da parte psicológica, mas pode ser da social também, né? Em análise a documentos elaborados pelos órgãos tais e tais, essa é a média nacional, isso daqui está dentro da média, então por conta disso, isso aqui não se distancia do cenário geral, o CRAS que devia dar uma atuação mais específica e trazer toda aquela parte de atuação socioassistencial que às vezes o jurista não sabe tanto, embora a gente tenha que estudar isso daqui, mas que não é nossa prática, né? Então eles têm muito mais desenvoltura para fazer o contraponto. E quando a gente faz o contraponto e faz de uma forma séria, demonstra, embasada, e o pessoal que trabalha nos CANs são muito bons em geral, a gente começa a disputar espaço, né? Então nós não estamos falando simplesmente de assistentes técnicos. Porque o assistente técnico, quem tem condições de contratar é quem tem bastante dinheiro. Então, a população pobre tem direito também a esses profissionais. Mas, além de assistentes técnicos que trabalham só no processo, essas pessoas fazem um trabalho de rede, fazem um trabalho de formiguinha, né? Então, estamos aqui, MP, Defensoria, Estado, todo mundo brincando ali, né? Estado contra Estado, julgado pelo Estado. Enquanto isso, o que nós temos? Temos os órgãos, assistência social, psicologia, pedagogia, medicina, todo mundo dialogando e, eventualmente, construindo uma saída diferente, que, eventualmente, eles vão apresentar para a gente. E se eles constroem algo diferente, bom, eventualmente, se a rede de garantia está fechada, muitas vezes a rede jurídica também vai. E o que a gente percebe? Que com esse trabalho sério, muitas vezes a gente consegue disputar espaço. Então, se o setor técnico antes tinha o monopólio do saber, hoje em dia a gente começa a disputar. E em alguns casos que nós temos aqui, eu vou falar da minha experiência pessoal, nós já conseguimos alguns desacolhimentos, alguns desacolhimentos institucionais, ainda que seja frontalmente contrário ao setor técnico da juíza. Então,
um bom relatório elaborado pelo CAN da Defensoria, obviamente respaldado em alguns outros relatórios técnicos também, né, como por exemplo, e muito importante, do próprio acolhimento institucional, ou de outros órgãos, como do CAPS, se a mãe é referenciada ali, ou de entidades de fortalecimento de vínculos e outros. Bons relatórios nesse sentido, inclusive, se contrariam a esses relatórios elaborados pelo setor técnico, que são do juízo. Em tese, né, imagina só, você é defensor, você tem seu CAN. Você vai ir contra o que o seu próprio CAN está falando? Você não tem conhecimento de causa. Normalmente você vai de olhos fechados no que dizem. É a mesma coisa do juiz. Mas quando você tem o seu setor técnico e apresenta esses dados fundamentados, inclusive com outras pessoas da rede, e você contraria seu próprio setor técnico por conta disso, a sensação, enquanto defensor público, é maravilhosa. Porque você está conseguindo dar para aquela pessoa o que de jeito nenhum ela teria. E provavelmente, mesmo se ela tivesse condições financeiras de contratar assistente técnico. Porque o assistente técnico não consegue fazer a costura de rede para que, inclusive, os outros órgãos, junto com você, assinem juntos os mesmos relatórios e por aí vai. Então, o trabalho que a gente tem aqui é um trabalho muito importante de construção, de fortalecimento de vínculos, óbvio, mas de construção desse saber técnico. Daí que o CAN é fundamental quando a gente está falando. Se ferra a classe média que não passa nem nos critérios da defensoria e nem tem condições de contratar uma pessoa como essa, né? É uma pena. Seria bom se a defensoria fosse um serviço universal, mas não temos capacidade nem para atender o que a gente já tem, quanto mais expandir. Tá, mas vamos focar aqui no parágrafo 2º, que ele é bem interessante. Então, estamos falando... É esse parágrafo que vai trazer para a gente as diretrizes mínimas do processo de acolhimento. Não temos ainda muito mais do que isso. Então é nele que a gente vai se focar mais. Nesse parágrafo nós temos aqui o quê? Que nós temos um processo de partes. Primeira coisa, tem que ser proposta uma ação. Uma ação em contraditório, com garantia de ampla defesa aos pais. Onde de um lado se afigura o autor, que é o MP, ou aquele que tem legítimo interesse. Do outro se afiguram os pais. E você tem o órgão julgador imparcial que vai decidir. Existe quem diga que também há outra pessoa importante nesse processo, ou algumas outras pessoas importantes. A principal delas seria a criança e adolescente. E outras delas seriam os outros familiares da família extensa. Então, por exemplo... O ex-examinador, né, o último examinador do concurso da Defensoria, o Bruno Silva, ele tem um livro que fala especificamente sobre isso, sobre a legitimidade para ser parte num processo de medida protetiva. E ele fala sobre o direito da criança e do adolescente, independentemente dos pais, ter a sua representação jurídica. Então, por exemplo, a Defensoria deveria ser, por excelência, aquele que vai fazer a atuação como substituto processual na maior parte das vezes. O que não se confunde com a atuação do Ministério Público de promotor da ação com uma visão de o que seria legalmente o trabalho dele como fiscal da lei. Nós estaríamos então como aquele que vai levar a voz da criança e do adolescente para o processo, né? Seríamos o porta-voz. E também os familiares que deveriam se fazer representar nesse processo, porque apesar deles não serem aqueles imediatamente prejudicados com o afastamento do convívio familiar, eles também têm interesse na causa. Seriam terceiros interessados, na medida em que um desenvolvimento irregular desse processo pode prejudicar eventualmente eles posteriormente numa destituição do poder familiar. Né? Então eles podem pedir visitação e tudo mais. Então o Bruno, por exemplo, defende que a Defensoria, em primeiro lugar, deveria dar voz à criança e adolescente atuando diretamente por ela. E que, se for o caso, outro defensor atuasse pelos pais, ou onde não existe isso, que se nomeie pelo convênio da Defensoria e por aí vai. Tá? Não é esse o entendimento que predomina. O entendimento que predomina é que parte no processo é só o autor da ação e os pais, não é familiares que entram com ação de guarda, tutela, adoção em apenso, ou seja, não vai ter acesso ao processo protetivo, isso vai continuar em sigilo para eles, e que também criança e adolescente não precisam estar representados pela Defensoria.
Inclusive, existe uma súmula recente do STJ sobre esse assunto, dizendo que nos processos de destituição do poder familiar, a gente fala tanto de destituição, mas dá para fazer um paralelismo. Nos processos de destituição do poder familiar que forem iniciados pelo Ministério Público, a Defensoria Pública não tem que fazer papel de curador especial da criança e adolescente, porque ela já está sendo devidamente representada pelo Ministério Público, né? Faz certo sentido, se você analisar a lógica do sistema. Se nós temos um órgão que está aí representando o melhor interesse da criança, por que você teria um outro órgão para fazer a mesma coisa? Ainda que você perceba que há uma ideologia diferente nos dois órgãos, você não consegue explicar isso racionalmente. Você poderia dizer então que a ideologia da MP que deveria melhorar, porque afinal das contas você não pode pagar dois órgãos para fazer a mesma coisa. É ineficiência do poder público, o princípio da administração, não faz sentido. Mas o argumento que se deve usar não é esse. O Ministério Público sim faz um papel importante na hora de apresentar ação de medida protetiva ou então de destituição do poder familiar, mas a Defensoria também tem um papel importante, que é o de ser o porta-voz dessa criança e adolescente. Às vezes o Ministério Público pode estar propondo ação e o adolescente está lá no saco dizendo: eu não quero isso. Mas é o papel legal do MP fazer isso, não tem como ele fugir, está na lei. Inclusive ele pode responder por improbidade administrativa se ele não agir conforme diz. Existem prazos legais que ele tem que cumprir para a propositura de ação de destituição, Mas e a vontade do adolescente? Vai ficar tão apenas restrita à eventual decisão judicial de achar que não é conveniente? Então seria a ação de porta-voz. Isso fica muito mais difícil, obviamente, quando a Defensoria quer fazer a atuação em defesa de bebês, né? Porque quando a gente fala sobre ser porta-voz, nós temos tanto previsão na Convenção dos Direitos da Criança, lá no artigo 12, que fala sobre o direito de manifestação e de participar do processo, quanto também do ECA, né? O ECA fala que o adolescente sempre deverá ser escutado. E a criança, sempre que possível. E esse sempre que possível é de acordo com a sua maturidade. Isso normalmente vai variar de criança para criança e também daquele que está julgando, por isso que esses critérios de análise são muito subjetivos. E, por exemplo, né? Eu acho que a questão da maioridade penal tem que ser 16 e entre 16 e 18 tem que analisar o caso em concreto. Nunca. Né? Quem vai analisar o caso em concreto? Extremamente subjetivo. Complicado isso. Mas eu imagino que alguma coisa entre 6 e 8 anos é aquilo que pode manifestar a sua vontade. Que é gosto disso, não gosto daquilo. Quando a gente fala de uma criança de 3 anos, é muito difícil você falar que você é o defensor, o porta-voz da criança. Mas aí é discussão, de repente, uma segunda fase, uma fase oral. Não vai ser cobrado isso numa primeira fase. Importante saber dessas 3 partes aqui desse processo. Legal. Então, como regra, o parágrafo 2 diz isso. Como regra, é dessa forma que eu coloquei para vocês. É o juiz que tem que determinar o acolhimento, o afastamento do lar. Vamos conjugar isso aqui com o artigo 153 do ECA. O parágrafo único ele também foi inserido pela Lei 12.010, para vocês verem como isso faz parte da lógica. O artigo 153 é um artigo que remontava também muito à lógica menorista. É o que instituía mais ou menos um poder geral de cautela dentro do ECA. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o MP. Então, o juiz percebe que precisa proteger ali a criança, mas que não existe o que ele está querendo fazer. Ele pode sair tocando bagulho de ofício, tanto faz, desde que informe o MP, porque o MP é fiscal da lei, né? Vamos que vamos. Beleza, isso ainda está ok, isso ainda está vigente. Mas olha o que foi incluído. O disposto nesse artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou adolescente de sua família de origem e outros procedimentos necessariamente contenciosos. No caso de ato infracional, por exemplo, não dá para sair tocando ato infracional se não tiver ali o cumprimento direitinho. Então, mais um dispositivo que te mostra. O juiz não pode sair trabalhando de ofício. Precisa da propositura de ação, Muito bem. Bom, se tem a regra, tem a exceção. A gente precisa tentar entender qual que é essa exceção. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências que alude ao artigo 130. Então, existe essa exceção
violência, abuso sexual, hipótese do artigo 130. Tá. O que diz o artigo 130? Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual, as palavras genéricas, né? O que é opressão? Né? Para cada um, opressão é uma coisa. Impostos pelos pais ou responsável é opressão, né? O filho quer estudar só no período da manhã, mas o pai quer que o filho estude no período integral. E aí, é uma opressão, não é? Mas é contra a vontade da criança. A criança tem direito a lazer, né? Até você pode falar em questão de violação de direitos. Impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia em comum. Isso daqui existe antes da Lei Maria da Penha. Olha que pode ser interessante. Então o pai que é agressor, ou a própria mãe que é agressora, que bate na criança e espanca ela, você não precisa acolher. Você tira o agressor de casa. Existia antes da Lei Maria da Penha. Podia inclusive se afastar o agressor homem que batia na mulher, desde que batesse nos filhos também. Protegia-se em primeiro lugar a criança, mas esse artigo era suficiente para você acabar com esse tipo de problema. É um artigo muito pouco usado. E aí vem o parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou adolescente dependente do agressor. Eu já usei isso daí. Uma vez. É complicado isso daí, porque quando você bota isso contra gente pobre é miserável. Vou contar para vocês o caso que foi. Nós tínhamos 2 crianças no acolhimento. Essas 2 crianças tinham pai, tinham mãe, mas a mãe, uma situação muito de miserabilidade, não queria as crianças de volta, não tinha condições nenhuma. O pai tinha certa condição financeira. Ele trabalha como funcionário público numa prefeitura aí, tem certo salário fixo, nunca tinha aparecido na vida. Descobri desse pai e falei, eu vou cobrar alimentos desse cara. Porque às vezes mexe no bolso e o cara se mexe, né, e tira as crianças do acolhimento. Tem pai, não precisa ficar ali. E a vida é foda, porque a gente vem com a nossa cabeça, nossa concepção, uma visão patrimonialista. A gente está acostumado a lidar com bens, classe média alta, a gente acha que tudo gira em torno do dinheiro, né? E qual surpresa minha quando no dia da audiência de conciliação aparece o pai extremamente miserável, devia ter uns 40 e muitos anos, mas uma aparência de 60 e muitos, muito desgastado de trabalho, mão toda calejada, analfabeto, né, uma aparência bem degradada, extremamente feliz de pagar alimentos, porque dessa forma ele estaria contribuindo com o Estado que está dando oportunidade deles terem uma vida que ele nunca teve. Olha que merda. Pai analfabeto, os filhos de 12 anos, dá até vontade de chorar. Os filhos de 12 anos sabendo ler, sabendo escrever, aprendendo inglês, uma coisa que ele nunca teve. Ele não mora num barraco, mas é quase num barraco, eles têm casa, têm cama, tem tudo mais. Então o pai feliz pra caramba de saber que ia poder contribuir com R$200 para que os filhos continuem lá. E foi isso. Foi o único caso que eu entrei com esse tipo de medida e não serviu pra porcaria nenhuma. Uma pena. Mas está fazendo ali a bolsa para eles, para que quando eles saiam, eles tenham ali um dinheiro para que possa, né, tocar a vida depois. Né? Não é um dinheiro que vai para o Estado, é um dinheiro que vai para uma conta deles, que fica ali guardada, uma conta em juízo, e aí eles pegam isso aí depois quando sair. Vai ter algum pé de meia pelo menos. Mas existe essa possibilidade, não precisa ser para acolhimento, né? Então vamos supor que o Ministério Público entrou com essa medida protetiva de afastamento. Pode pedir também já os alimentos desde logo. Por quê? Porque o MP, quando está propondo, sabe que esse marido afastado vai trazer prejuízo, ele é aquele cara que mantém a casa, vai acabar com a família, né? Ele é o agressor, mas é o agressor que bota dinheiro em casa. Não, já está saindo de lá com a obrigação de pagar alimentos. Mas você disse que é pouco utilizado porque os juízes não aplicam ou porque as pessoas esquecem de pedir isso? Olha, minha experiência pessoal, que pode não ser geral, é que os juízes veem pouca aplicabilidade nisso, porque eles aplicam isso e depois acham que não vai dar em nada. Eu sou totalmente contrário a isso, porque
Hoje nós temos na Lei Maria da Penha um crime específico do descumprimento. E eu sou muito favorável a esse crime. Eu acho que ele é ótimo, inclusive para despenalizar para o marido. Mas isso é conversa para outro momento. Existe um crime hoje específico. Mas, poxa, sempre existiu o crime de desobediência. Né? E o argumento central do porquê não se aplicava o crime de desobediência na Lei Maria da Penha é que já existia a possibilidade de prisão preventiva. Então, o entendimento do STJ sempre foi esse. Se já existe uma sanção prevista na lei, você não pode aplicar o crime de desobediência. Não existe hipótese de prisão preventiva aqui, porque nós não estamos falando de processo criminal. Então, se não tem essa previsão, é óbvio que a gente está falando sobre o crime de desobediência. E o crime de desobediência autoriza que você prenda a pessoa em flagrante. Obviamente, depois a pessoa vai responder processo em liberdade, mas, pô, reincidiu, aí, né, fica preso mesmo, coisa e tal. Então existe meio de coerção, não dá para dizer que não tem, né? Não cumpre porque não quer, na minha visão. Mas enfim, essas são as hipóteses aí que o artigo 130 traz: maus tratos, opressão e abuso sexual, o que guarda muita pertinência com o que o parágrafo 2º estava falando, né? Mas poxa, o parágrafo 2º, ele não fala que medidas emergenciais como proteção de vítimas de violência, abuso sexual, são 130. Ele fala artigo 130. Né? Então tudo bem, vamos lá. O artigo 93 traz a outra exceção. Traz a outra hipótese de aplicação da medida protetiva de acolhimento que não seja pelo juiz. E esse legitimado são as entidades de acolhimento. As entidades que desenvolvem o programa de acolhimento institucional. Segundo o artigo 93, as entidades que mantêm o programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo a comunicação do fato em 24 horas ao juiz da infância e juventude, sob pena de responsabilidade. Olha aí, incluído pela Lei 12.010. Parágrafo único também incluído pela lei. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o MP, e, se necessário, com o apoio do Conselho, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração da criança ou adolescente. Ou seja, se foi tomada essa providência emergencial, a primeira coisa que o juiz tem que perceber é caso de devolver? Houve aí um exagero da entidade? Ou, se por qualquer razão isso não for possível ou recomendável, não, parece que ele agiu bem. Para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional, família substituta, observado o parágrafo 2º do artigo 101, que é exatamente o procedimento que a gente viu. Então, se você vai observar o contraditório, primeiramente família natural, depois família substituta. Então, essas são as hipóteses que a lei diz, quem são os legitimados, qual é o procedimento e como se deve observar. Então, o 102 traz a regra, traz também a exceção, que é o artigo 130 e mais alguma coisa. E o artigo 93 diz que é a entidade que vai fazer esse acolhimento excepcionalmente. Hipótese de que eventualmente a entidade possa fazer. Bom, estamos falando aí de uma situação em que abandonaram uma criança na porta da entidade. Né? Não há rompimento de poder familiar, de convivência familiar, a criança está ali embalada, até com o cordão umbilical ainda lá, foi abandonada na situação, você vai fazer o quê? Vai esperar não sei quanto tempo para acionar o MP para dizer que não, já recebe a criança, obviamente. Ou você recebeu eventualmente uma denúncia que está acontecendo um bagulho absurdo ali naquele momento. Pô, eventualmente se um familiar, se um tio, ou se a própria polícia que foi noticiada, a polícia faz parte do sistema de garantia de direitos. Se a polícia foi noticiada que está acontecendo um estupro naquele momento na casa, a polícia pode ir lá e levar a criança para a entidade. Não está fazendo acolhimento, está levando para a entidade. A entidade que avalie qual é a situação. Até porque a entidade não tem também a obrigação de realizar acolhimento nesses casos. A primeira medida que, na maior parte das vezes, a entidade faz é procurar família extensa. Né? Vamos supor, os dois pais são horríveis, bateram na criança, ou um pai é falecido, está preso, e o outro que foi totalmente displicente, procura família extensa, tio, avô, Não conseguiu? Bom, pode ser caso de acolhimento. Aí faz o acolhimento emergencial. Prazo de 24 horas, tem que noticiar o juiz. Pegadinha que costuma cair.
O caput do artigo 93 já existia antes da Lei 12.010, só que tinha a previsão de comunicação em 48 horas. Tá? Então antes era prática, até 48 horas tinha que informar. Hoje são 24 horas, mais rápido possível. É o parágrafo único que nem existia antes. Então, veja bem, a sistemática que nós temos hoje é uma que traz a ampla defesa e o contraditório para dentro do processo de acolhimento, que diz que a retirada do convívio familiar é algo que não pode ser feito de ofício e que precisa da ampla defesa e do contraditório com os pais. É uma situação que diz que a regra é o juiz dizer quando é, com algumas exceções, e que traz ali, efetivamente, de forma explícita, quem são os legitimados. Inclusive trazendo alteração no artigo 136 sobre o proceder do Conselho Tutelar, que tem que ser esse de subsidiar o Ministério Público. Com todo esse conjunto, realmente parece que o inciso 1 foi esquecido quando teve a mudança legislativa. Porque se quisesse o legislador ter colocado o Conselho Tutelar como um legitimado, ele teria colocado com todas as palavras, assim como a entidade, que também é um dos legitimados, não teria colocado o parágrafo único da forma que está, ou teria feito ressalva, e teria colocado aí no inciso 1 também a hipótese do 8º, que é o acolhimento familiar. Ah, mas o acolhimento familiar, o conselho tem que ter conhecimento de onde tem as famílias cadastradas. Ué, também tem que ter conhecimento de onde que estão os acolhimentos. Né? Então, me parece que, de fato, esse inciso primeiro aí, ele foi parcialmente derrogado no que diz respeito à menção ao inciso 7º. O meu posicionamento, trouxe para vocês também um posicionamento divergente, mas me parece que por toda essa sistemática que eu trouxe para vocês, alavancada pela Lei 2010, não faz sentido a continuação de acolhimentos pelo Conselho. Esses que entendem que o Conselho ainda pode, entendem que é extremamente restrito ao parágrafo 2º. Hipóteses de violência ou maus tratos. Porque ele não está dizendo especificamente quem que é. Diz que é o juiz em regra, mas maus tratos e violência, exceção. Quem é exceção? É a entidade e conselho. Porque está aí previsto. Tá? Alguma dúvida a respeito? Legal. Bom, prosseguindo. O parágrafo 3º também traz uma coisa importante, que às vezes não é tão bem observada, que as crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhadas às instituições que executam o programa de acolhimento por meio de guia de acolhimento expedida pelo juiz. Então, vou dizer para vocês como é que é a regra do processo. O Conselho Tutelar está ali exercendo suas funções de fiscalização, tanto do poder público, quanto da sociedade, quanto da família, se estão ali cumprindo com seus deveres referentes aos direitos da criança e do adolescente. Por alguma razão, ficaram sabendo sobre violações, que pode ser em qualquer uma dessas situações. Foi lá, tentou resolver o problema, orientou a família, 1, 2, 3 vezes, não deu certo. Ou tentou resolver com o poder público, não deu certo. Mas para dar certo nosso exemplo, tem que ter problema da família também, senão não faria sentido. Se fosse só problema do poder público, seriam outras medidas que serão tomadas. Família não aderiu, não deu certo, todos os encaminhamentos que deveria fazer. O conselho falou assim, uma hora, olha, chega, tentamos todo o trabalho de rede possível. Essa família aí está violando os direitos da criança. É ela que efetivamente não está adimplindo o que tem que ser feito. Ministério Público, fizemos tudo isso. Não deu certo. Entendemos que é caso de acolher. O Ministério Público vai avaliar todas as informações e vai agir como se fosse o Ministério Público do criminal. Ele não é obrigado a entrar com a ação criminal, com a denúncia, correto? Ele pode muito bem arquivar ou pedir mais diligências. Não é assim que o Ministério Público atua no criminal? Mesma forma, ele pode atuar dessa forma. Ele pode, em posse de todos esses documentos, achar que pode tomar outras providências, chamar as pessoas a comparecer no seu gabinete, conversar, dar uma prensa, entrar em contato com outros órgãos, pedir relatórios complementares. Pode fazer o que quiser. Pode considerar desnecessária a medida, pode encerrar por aí. E pode também requerer que seja efetivada o acolhimento institucional. Entendeu que é o caso.
Vai lá propor a ação de acolhimento institucional. Com certeza, né, senão não faria sentido, com pedido liminar de busca e apreensão da criança ou do adolescente. Adoro esses termos, né? Busca e apreensão. Busca e apreensão você faz de carro, você não faz de gente. Mas o pensamento melhorista ainda coisifica, né? Não é sujeito de direitos, é uma coisa. Você está fazendo busca e apreensão. Você vai lá buscar onde é que está a criança. Você apreende, né? Você não prende. O criminal você fala, você prende a pessoa. Não, aqui você está apreendendo. Você apreende drogas, você apreende qualquer coisa. Você está apreendendo a criança. Aí você vai lá e pede a busca e apreensão. Propõe ação, a juíza vai lá, liminar, né? Inaudita altera partes, coisa e tal. A juíza pode determinar de pronto o acolhimento da criança, busca e apreensão, normalmente com o conselho tutelar e com o concurso policial, né? Veja que está tudo previsto ali na composição de rede que eu trouxe para vocês. Conselheiro tutelar é importante aí para garantir que toda essa turma aí, polícia, oficial de justiça, tenha um mínimo de tratamento com a criança, né? Para que seja o menos violento possível essa retirada. E um dos princípios também lá do artigo 100, que é muito importante, é o princípio da informação. Sempre que possível, todas as pessoas que fazem parte do processo têm que saber o que está acontecendo, todas elas são protagonistas, não podem ser feito de forma escondida. A gente não está falando sobre sequestro de criança, todo mundo tem que saber, da criança, do adolescente até os pais. Ou, se o juiz entender, ele pode tomar a prudência de pedir para o setor técnico fazer antes um estudo para ver se realmente há uma situação de violação de direitos ou de ameaça. Obviamente, se o MP já deixa uma situação flagrante, talvez o juiz primeiro prefira dar a liminar para depois fazer o estudo. Mas se o juiz percebe que é uma situação, talvez, de família que não aderiu, está violando o direito, mas não é tanto assim, pode fazer o estudo antes. Vamos supor ali que tem uma situação de drogadição, os pais fazem uso de drogas, uso problemático, está causando alguns prejuízos para a criança, mas ela não vai morrer por conta disso, mas precisa sim melhorar a situação delas. Antes de fazer esse acolhimento, vai lá possibilitar para ver se esses pais têm ou não têm capacidade protetiva por caso em concreto. Né? Não é porque faz um uso de drogas lícita ou ilícita que eles não têm capacidade protetiva. Pode ter, só faz um uso problemático, que às vezes pode gerar um uso problemático para eles, mas não para terceiros. Pode ser feito isso. Fez estudo técnico, independente disso, mandado de busca e apreensão. Pega a criança, manda para o acolhimento com guia de acolhimento. Na hora que você faz a busca e apreensão, na hora que você determina isso, você já expede a guia de acolhimento. Por quê? Porque quando for feito o acolhimento dessa criança numa unidade, numa entidade de acolhimento institucional, essa guia já vai entrar. O acolhimento já vai ter acesso às informações mínimas. Vou pular aqui para o parágrafo 5º. E vai poder elaborar o plano individual de atendimento, que é o PIA. O PIA, Plano Individual de Atendimento, é sobre ele que vão ser feitos todos os combinados e todo o acompanhamento dessa criança. O Plano Individual de Atendimento ele vai ser elaborado sob responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, do SAICA, Sopinha de letrinha, Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Vamos falar ao SAICA. Os técnicos do SAICA. E levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Tem que ter a composição, tem que fazer parte, chama para responsabilidade. Mas como que eles vão fazer isso? Bom, primeira coisa, recebeu a guia de acolhimento, tem os dados principais, sabe quem são os parentes, sabe quais já foram tentados, por que não deu certo, e a partir daí que eles vão trabalhar. Então eles vão entrar em contato, pai, tia, avó, vem aqui, a gente quer conversar com vocês, quer estudar, quer ver o caso, Se o acolhimento é feito sem essa guia, ou se essa guia chega muito tarde, o desempenho aqui do serviço ele fica prejudicado, porque os técnicos não têm como fazer já o trabalho de reaproximação com qualidade, porque faltam informações. E aí, enquanto não chegar essa guia, os técnicos eles ficam com o trabalho prejudicado. Com isso, nós temos aí uma institucionalização da criança por um tempo desnecessário, porque não está sendo feito nenhum trabalho com essa criança enquanto isso. E inclusive, às vezes, está se entrando em contato com familiares da família extensa, pessoas importantes, que já poderiam até desacolher de uma forma
rápida, né? Porque falta esse contato. E aí vai esgarçando os laços, as pessoas vão acabando achando que vai demorar, coisa e tal, deixam de procurar os órgãos, e aí por conta, às vezes, da justiça, que acaba atrapalhando mais. Na verdade, eu não devia nem ter pulado o parágrafo 4º, ele é importante mesmo. Imediatamente após o acolhimento, a entidade responsável deverá elaborar o PIA, né? Plano Individual de Atendimento, visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário do juiz competente, caso que também deverá contemplar a colocação em família substituta. Então, se o juiz já fala assim, não tem jeito isso daqui, já tem que mandar a família substituta, pode ser feito. Uma hipótese dessas, só para colocar um exemplo, que a gente vai ver depois, é da entrega voluntária dos pais. Depois eu conto para vocês, tem um artigo aí, em que eu tive a oportunidade de ser coautor, que eu conto um pouquinho melhor a história, mas os pais resolveram entregar a criança. Se entregaram a criança porque não tem interesse em ficar com elas, é um contrassenso que a entidade que vai receber a criança tem de procurar família extensa, né? Os pais não querem que essa criança reintegre a família, então seria um contrassenso, determinação judicial logo de cara, para que a entidade não procure a família natural que já desempenha trabalho para procurar a família substituta. O acolhimento familiar ou institucional deve ocorrer nos locais mais próximos à residência dos pais ou do responsável. E como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, CRAS, CREAS, de apoio e promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou adolescente acolhido. Esse dispositivo, somado a alguns outros que a gente tem lá no artigo 19, vão permitir nós termos uma interpretação clara de que, se a criança está acolhida, as visitas elas são liberadas para todos os familiares até que venha a disposição em contrário, limitando esse direito. Vamos lá. A convivência familiar é o que está tentando aqui se garantir o máximo possível. Houve uma ruptura, alegando-se que ela se deu em favor de um bem maior. Beleza. Mas sempre vamos tentar trabalhar na reaproximação, evitando-se aí todos os problemas causados. Então, a gente não vai esgarçar esse vínculo familiar, a gente vai tentar a aproximação. Imagina só que um juiz, de cara, deu um despacho na hora do acolhimento, proibindo qualquer tipo de visita até ulterior decisão. Nossa! Quando que é essa ulterior decisão? Quando você mostrar que você não é tão mal assim? Quando você vai fazer isso? 2 meses depois? Imagina, 60 dias no acolhimento sem contato com ninguém? O quanto que a criança não vai sofrer? Cadê meus pais? Por que eu estou aqui? Fui sequestrado? O que está acontecendo? E os pais? Cadê meu filho? O que está acontecendo? Não conhece o sistema de justiça. Está sendo bem tratado? Está sendo maltratado? Ele tem comida ali? O que está acontecendo? Né? Então, o acolhimento ele tem que ser um lugar de aproximação. Estimulado o contato. Visita sempre, a menos que haja uma determinação em sentido contrário, porque aquela pessoa causa violação de direitos, no caso em concreto. É aquele pai que abusou sexualmente da criança. Esse pai não pode chegar perto. Beleza, mas a mãe, os irmãos, os coleguinhas de escola. Se o acolhimento tem que ser assemelhado a uma residência, por que eventualmente coleguinhas de escola, amigos não poderiam visitar, né, participar? Nós não estamos só falando de convivência familiar, mas também sobre convivência comunitária. Não pode também ter esse rompimento, porque estaríamos prejudicando a criança. Aqui é benefício da criança e não violação dos seus direitos. E na prática funciona assim, né? Na prática nós temos muitos problemas. A gente tem alguns lugares, alguns juízes que dão esse despacho padrão que eu falei para você. E a concepção que eles têm é, se fora do acolhimento todas as pessoas que estavam aí, pai, mãe, tios, irmãos, amigos de escola, ninguém foi suficiente para garantir os direitos deles, então a princípio todos eles ameaçam os direitos da criança até que se prova o contrário. Essa é a concepção de algumas pessoas. É uma concepção contra a lei. Tá? Eu até entendo isso daí, mas é um absurdo, porque você pode ter uma situação eventual de violação real de direitos, um pai que bate na criança, o que isso tem a ver com o avô que mora em outra cidade? Que está disposto a receber a criança para que ela não tenha que ficar no acolhimento, e que nunca soube o que acontecia ali dentro, né? Ou por aí vai.
Então, o ECA traz que as visitas são sempre autorizadas, salvo decisão judicial em contrário. Até porque, lembra do direito de família? O que o juiz adora falar? O direito de visita é o direito da criança e não do pai. Por conta disso que vem aquela mãe e fala: eu quero que o pai seja impedido de visitar porque tem direito de visitação, e ele nunca vai. Ele deixa a criança frustrada, o pai não comparece. A gente tem como fazer alguma coisa? Não, não tem. No máximo, talvez uma imposição de multa, alguma porcaria assim, né? Mas o afeto, infelizmente, a gente não tem como comprar. No máximo, eventualmente, entrar com uma ação indenizatória lá no futuro. Mas o direito à visitação é o direito da criança. E a gente não pode cerceá-lo por conta de questões familiares entre marido e mulher. Ele tem o direito de estar com o pai, ainda que o pai não queira exercê-lo, né? É por conta disso que, inclusive, mesmo que a criança esteja acolhida e o pai preso, a criança tem o direito de ser levada no presídio ou do pai seja retirado de lá e ter convivência familiar com o pai. Eu não anotei aqui para vocês, mas se eu não me engano é no artigo 19 ou por ali, que é dever do acolhimento levar a criança ou adolescente para o presídio para garantir a convivência familiar, garantindo-se sempre a preservação dos seus direitos. Então, o que eu entendo que seria o melhor possível? Inclusive, se vocês forem ver as regras de Bangkok, que nunca foram cobradas num edital da infância, mas podem muito bem ser cobradas, porque trazem dispositivos relacionados aos presos, mas também a seus filhos, né? E eu uso bastante as regras de Bangkok quando eu defendo esse tipo de questão. O melhor, nesses casos, seria você levar o preso para um ambiente externo para que haja esse contato. Assim, você não precisa colocar a criança num ambiente tão pesado quanto é uma penitenciária, preserve todos os seus direitos e você pode ter o contato. Mas nossa sociedade não é assim, né? A prioridade não é os direitos da criança, a prioridade é a segurança, é o punitivismo, Então, não há essa saída do preso, escolta, não sei o que lá. O que há é a criança indo para o presídio. Não tem escolta, mas tem os funcionários do acolhimento que vão junto lá, coisa e tal. Leva lá, tem o contato, normalmente numa sala mais tranquila, né? Que não seja de jeito nenhum entrar no raio, coisa do tipo. Os técnicos aproveitam para fazer estudo com o pai, até porque se há um envolvimento, eles já aproveitam para saber como é que está a situação, como é que era seu desempenho lá de fora, o pai é ou não é uma influência positiva, quando ele sair, ele vai ser uma influência positiva, por que ele está aqui, Todo estudo também que faz com a mãe vai fazer com o pai, ou a mãe presa, tanto faz. Para que, eventualmente, se for o caso, preparar essa pessoa para retornar depois quando o pai ou a mãe sai da prisão, né? É uma condição muito complicada essa que eu vou falar para vocês agora, né? A dos pais e das mães em cárcere. Então, infelizmente, o que nós temos? A gente tem uma situação em que o pai é desconhecido, ou falecido, ou está preso. A mãe é aquela pessoa que está ali responsável pelos filhos. E vamos lá, a mãe cometeu alguma coisa também, foi presa. O que acontece com as crianças? Tenta ser família extensa. Não tem família extensa, ou a família extensa é aquelas que está de saco cheio com eles, fala que só traz problema, não quer saber das crianças. Muitas vezes essas crianças vão para o acolhimento, e como as penas dos pais, né, podem ser penas altas, muitas vezes essas crianças são mandadas para famílias substitutas, com pouquíssimo direito ao contraditório ao pai e à mãe. Então eu já presenciei muitas situações em que a mãe é presa, tráfico de drogas na maior parte das vezes. Quando ela sai da prisão, ela descobre que além de ter cumprido 3 anos de pena, de prisão, ela ainda perdeu seus filhos. Basicamente como consequência lógica da sua prisão. Como se fosse mais uma sanção a ser agregada dentro do Código Penal. Como, né? Código Penal não, mas do de drogas, né? Por quê? Porque ninguém quis ficar com eles. E o acolhimento, conforme nós temos tanto discurso aí impregnado, fala: o acolhimento tem que ser provisório, tem que ser transitório, a criança não pode esperar, é o tempo da criança, tem que entrar com ação de destituição no prazo de 120 dias, Tá, mas a mãe vai ficar presa 3 anos. E ela não deu ensejo a nenhuma das causas de destituição do poder familiar, que a gente vai ver na próxima aula. Lê lá o rol do Código Civil. Lê lá também o artigo 24 e 22 do ECA. Não tem nenhuma dessas.
né? Uma delas é praticar crime doloso contra o filho. Não é isso, é tráfico, tem nada a ver. Praticou furto, coisa e tal. Não está dentro das hipóteses, mas essa mãe vai ser destituída. Por quê? Porque a criança vai se encarnar na família substituta, quando ela sair já vai ter passado, 2 anos que a criança já está com a família substituta, já criou vínculos de afetividade, afinidade e dele-se a família natural. É uma questão muito complicada essas dos pais e mães em cárcere. Então a Defensoria, inclusive, tem um projeto dentro da Defensoria que se chama Mães em Cárcere, que há uma atuação em conjunto entre os núcleos da infância e núcleo de situação carcerária, junto com o defensor da ponta, para que haja uma atuação, como eu falei, do defensor da ponta dos processos de acolhimento e também do núcleo de situação carcerária, quando faz o atendimento e descobre que tem uma mãe ou um pai preso que tem filho, para que haja uma rápida comunicação. Então, núcleo de situação carcerária ficou sabendo que um pai ou uma mãe tem criança adolescente, manda para o defensor da ponta via núcleo da infância. Defensor da infância ficou sabendo disso, manda também via núcleo da infância para o núcleo da situação carcerária, que vai mandar isso daí para o defensor da ponta do processo de execução criminal, para que peça eventualmente possibilidade de responder o processo em liberdade, prisão domiciliar, para que acelere o processo de colocação em regime semiaberto, para que facilite o processo de indulto, né? No último decreto de indulto teve aquela situação que mães tinham crianças menores de não sei quantos anos, para que haja todo um diálogo, para que haja um favorecimento, para que essas pessoas elas saiam antes, ou que haja uma rápida comunicação, para que naqueles casos em que o defensor não ficou sabendo do caso, ele possa sair correndo e atuar no caso. Porque muitas vezes esse pai e essa mãe processo de acolhimento institucional, muito juiz entende, diferentemente da lógica criminal que eu trouxe para vocês. Qual a lógica criminal? Ninguém pode ser processado sem advogado. Essa é a lógica criminal. Qual que é a lógica civilista? Se você foi citado e não constituiu advogado, o problema é teu, você é revel. Beleza? Essa é a lógica civilista. Então a lógica civilista é essa. Vamos lá. Eu citei a pessoa, para não constituir advogado, não apresentou defesa, revel, toca o processo. Existe sim a hipótese de nomeação de curador especial por réu preso, é verdade. Mas quando você pega um caso desse, já correu 1 ano e meio. Estou falando grego com vocês? Né? Vocês já viram talvez processo que tenha curador especial em qualquer coisa? Família, civil, qualquer coisa. Quando o curador especial, curador de ausentes, vai atuar, já passou 1 ano e meio. Que já fizeram busca, ofício, caramba, 4, demora muito. Pô, 1 ano e meio é hoje o prazo máximo que uma criança pode ficar no acolhimento. Se a criança já foi mandada embora para processo de convivência com família substituta, já está sendo feita a listagem de convivência e provavelmente já tem uma ação de destituição. Já falar isso mais para frente. Então, muitas vezes, quando o curador de ausentes toma ciência de tudo isso, a criança já está fora, já tem vínculo de afetividade e afinidade, e que porcaria é essa de defesa técnica que você vai fazer? Então, nesse projeto que nós temos, o defensor do NESC já sabe que tem filho, já colheu a informação, já sabe todos os familiares que ele indicou, provas que podem ser passadas, passa para o defensor da infância, o defensor da infância pesquisa, vê se tem processo, já sai adiantando prova. Isso é muito legal, isso é muito positivo para a pessoa que está presa. São 9 horas, vamos dar um tempo, depois a gente volta.